Olá, meu querido, minha querida, voltando aqui para nós trabalharmos com o nosso triângulo, né? A gente já está passando aí por todas as situações que envolvem o triângulo e nós temos aqui agora dois exercícios muito importantes. Dá uma paradinha aí no teu vídeo, dá um pause, pega o seu caderno, copia os exercícios com calma, tenta fazer, que eu vou ficar aqui te esperando para que a gente possa corrigir e fazer junto com você. É importante que você faça porque a gente consertando os erros, a gente aprende, né? Caso você tenha errado, que eu duvido muito porque você está junto comigo aqui, está prestando atenção na nossa aula e está aprendendo cada vez mais aqui com a gente. Então vamos lá? Veja uma coisa, aqui tem uma coisa interessante, né? Porque eu tenho a medida desse lado, 5 centímetros, eu tenho a medida desse lado, também 5 centímetros, e aí, como é que eu vou determinar a medida do outro lado? Aí, o meu olhar tem que ser para a parte interna do triângulo, né? Veja uma coisa, esse triângulo tem uma característica importante que nós vimos numa aula anterior, né? Em aulas anteriores, até não foi na anterior, foi na antepassada nós vimos isso. Qual é essa característica importante? Se você observar aqui, os ângulos internos são iguais, né? E não só isso, eles são iguais, e isso já seria suficiente, mas nós, quando trabalhamos com essa situação, a gente calculou também esse ângulo, né? Lembre-se que nós temos lados iguais, ângulos iguais. Então, na verdade, esse triângulo é um triângulo equilátero. Isso mesmo. Viu como você lembrou? É um triângulo equilátero. O que significa ser um triângulo equilátero? É um triângulo que tem os 3 lados iguais. Então, se eu tenho os 3 ângulos iguais, eu vou ter os 3 lados iguais. Aí eu te pergunto, quanto é que vale x? 5 centímetros. Beleza. Então, fechamos aqui com o valor de x e o x vale 5 centímetros. Viu que interessante? Precisa fazer algum cálculo? Não. Nós usamos a propriedade do triângulo equilátero. 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Então, às vezes na matemática, conhecer as propriedades traz um benefício muito grande. Porque muitas vezes eu não preciso fazer um cálculo conhecendo aí as propriedades do triângulo equilátero. Beleza? Por isso que é um problema que surgiu aí, importante para a gente retomar um assunto que nós tínhamos visto aí anteriormente. E agora, meu querido, agora nós temos aí uma situação, parece difícil, né? Tem 2 triângulos ali, a coisa é meio complicada. Não, tem muito a ver com o que nós vimos na aula passada. Ângulos complementares, ângulos suplementares, né? Então veja o seguinte, eu quero saber o valor desse x e eu quero saber o valor do y, né? Mas eu tenho que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? E quando você aprendeu a equação do primeiro grau, você aprendeu que se você tem uma equação, você só pode ter uma incógnita, né? Eu só poderia ter 2 incógnitas se eu tivesse um sistema de equações. Então, olha que dica importante, eu tenho que procurar o triângulo aonde está faltando um ângulo só, né? Qual é o triângulo que está faltando um ângulo? Esse daqui, porque esse daqui eu não tenho nem esse ângulo nem esse, né? Então eu não tenho como começar, porque se eu colocar aqui vai ficar, opa, eu coloquei igual aqui, né? Vamos arrumar aí, arrume lá no teu caderno se você copiou, é mais, né? Então o que acontece? Se eu colocar aqui 55, chamar esse daqui de alfa e esse de x, eu tenho 55 é igual a alfa mais x. Eu não sei quanto é que vale o alfa nem quanto é que vale o x, não tem como determinar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E aí eu vou delimitar um triângulo inicial. Primeiro vou mexer com o triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, ó, limitado pelo segmento AB, BC e CA. Aí dentro desse triângulo só está me faltando um ângulo. Aí eu vou usar a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Veja aqui, vai ficar lá. Eu vou chamar este daqui de A
é importante você nominar. Vou chamar o 40 de B e o alfa eu vou chamar de C, né? Então vai ficar lá A 30 mais B 40 mais o C igual a 180. E o C eu resolvi chamar de alfa. Então vai ficar 30 mais 40, 70, mais alfa igual a 180. O meu alfa vai ser 180 menos 70. O meu alfa vai ser 110 graus, né? Então, 180 menos 70, 110. Agora veja que interessante. A partir do momento que eu descubro o alfa, eu passo a conhecer o x, eu tenho a possibilidade de determinar o valor do x. Por quê? Porque, na verdade, existe uma outra propriedade importante que nós vimos na aula passada, que é essa daqui, né? Se eu considerar que eu tenho aqui um segmento de reta e eu tenho aqui aquele lado do triângulo representado também por um segmento, o alfa e esse x aqui, eles são suplementares. A soma deles é 180. Então, eu descobri o alfa, agora eu vou descobrir o x. Eu sei que o x mais o alfa é 180. Né? Viu que interessante? Por isso que eu tive que descobrir o alfa primeiro. E era o único que eu podia descobrir, porque eu só posso ter um ângulo desconhecido. Senão eu não consigo resolver a equação. Né? Aqui vai ficar assim. O x mais, deixa eu trocar aqui para você enxergar. Né? O x mais, o nosso alfa é quanto? 110 igual a 180. Então, esse meu x aqui vai ser 180 menos 110. Esse meu x vai ser 70. Então, na verdade, eu encontrei esse x aqui valendo 70. Né? Eu quero que acenda aí uma luzinha no teu raciocínio. Quer ver onde? 30 mais 40, 70. Será que foi coincidência de novo? Lembra que na aula passada a gente tinha percebido essa relação? Será que ela veio de novo como uma coincidência? Ou a gente começa a perceber que existe uma relação entre esse ângulo interno e os outros ângulos, esse ângulo externo e os outros dois ângulos internos desse triângulo? Né? Parece que não é coincidência, não. A gente está trabalhando, mas a gente vai depois verificar isso. Agora, olha que interessante. Né? Eu quero saber o valor do y. Então, eu vou descobrir aqui um beta. Né? Porque agora eu já sei que o x é 70. Eu já sei que esse valor de x aqui é 70. A gente já descobriu o nosso x, 70. A gente precisa descobrir quem? O y. Então, o que acontece? O beta mais 55 mais 70 é 180. Eu vou apagar aqui para a gente poder usar aquela situação que nós estamos vendo aqui. Então, eu sei que o beta mais 55 mais 70 é igual a 180. Aí, 70 mais 55, 70 mais 50 é 120. Então, 70 mais 55 é 125. Então, o beta mais 125 é igual a 180. Então, na verdade, o meu beta é 180 menos 125. Né? Agora, quanto é que dá 180 menos 125? 180 menos 120 é 60. Só que é 180 menos 125. Então é 55. O meu beta é 55. Né?
Então, eu tenho aqui um ângulo de 55 graus. Então, o meu beta aqui dentro, eu vou colocar no lugar dele 55. Agora, a minha pergunta é, para eu descobrir o y e o 55, eles são suplementares. A soma dá quanto? 180. Então, y mais 55 igual a 180. O y vai ser 180 menos 55. O meu y vai ser 180 menos 50 é 130. Menos 5, 125. Opa! Acendeu mais uma luzinha aí. Olha aqui, ó. O y deu 125. Se eu somar esses dois, também dá 125. Então, na verdade, por 3 vezes isso acabou acontecendo. Nós terminamos o problema. Qual era a pergunta? O x é 70, o y é 125. Só que agora nós vamos entender se essas 3 situações que ocorreram, 2 hoje e 2 na aula anterior, e uma na aula anterior, se é coincidência ou se realmente existe uma propriedade dos ângulos externos desse triângulo. Vamos dar uma olhada nessa propriedade? Então eu vou apagar aqui o quadro, a gente vai ver essa propriedade aqui. Então eu vou desenhar aqui um triângulo. Nós temos aqui um triângulo, eu vou desenhar aqui um triângulo qualquer. Só fechar ele aqui para ficar bonitinho. Tá aqui. Opa! Então nós temos aí um triângulo qualquer, né? Aí eu vou determinar os ângulos. Vamos supor que esse ângulo aqui é 120. Vamos supor que esse ângulo aqui é 30. E esse ângulo aqui, aliás, vamos dar um valorzinho um pouquinho menor aqui, 20. Aí, esse ângulo aqui, vamos lá, né? 120 mais 20, 140. Para fechar 180, 40. Tá aí. Então, nós temos os 3 ângulos internos de um triângulo, cuja soma tem que dar 180. Então, 120 mais 20, 140, 180. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou prolongar esse segmento e vou prolongar esse segmento aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou prolongar esse segmento e vou prolongar esse segmento aqui. E aqui também eu vou prolongar e vou prolongar. E aí eu vou chamar este ângulo aqui de alfa. Eu vou chamar este ângulo aqui de beta e vou chamar este ângulo aqui de θ, né? Na verdade, são os ângulos externos, né? Veja uma coisa, o alfa, ele é complemento do 20, né? Aliás, ele é suplemento, né? A soma é 180. Então, o alfa mais 20 dá 180. Vamos exercitar o nosso cálculo de cabeça aí, né? Se o alfa mais 20 é 180, o alfa é 160. Então, este ângulo alfa vale 160, né? Aqui também, o 120 e o beta são suplementares. Então, o 120 mais beta dá 180. De 120 para chegar a 180 falta quanto? 60. Então, o beta é 60. Agora, observe aqui. O 40 e o θ também são suplementares. Para 40 chegar a 180, falta 140. Então, aqui é 140.
né? Agora, olha que interessante o que vai acontecer aqui, né? Se você observar, este alfa é a soma desses dois ângulos internos aqui. Então, se eu chamar esse ângulo interno de A, esse ângulo interno de B e esse ângulo interno de C, o 160 é igual ao B mais C. Então, este ângulo que é o suplementar do A é igual ao B mais C. Agora olha aqui, ó. Perdão, o beta é 60, é a soma de quem? Do A mais C. Então, o 60 é a soma do A mais C. E olha que interessante, o θ, que é 140, é a soma de quem? Do A mais B. Né? Então, aquilo que nós tínhamos percebido por 3 vezes não era uma coincidência. Sempre o ângulo externo, o suplementar desse ângulo, é a soma dos dois ângulos internos. Então, olha aqui, ó, o 160 é 120 mais 40, o 60 é 20 mais 40, é sempre os ângulos opostos, né? E o 140 é 120 mais 20. E uma outra situação interessante, 160 mais 140 dá 300, 360, né? Então, essa soma também aqui tem uma propriedade que vai dar 360, né? Então, aquilo que a gente tinha imaginado que era uma coincidência, mas começou a aparecer, né, em mais situações, geralmente quando acontece isso em matemática, é porque na verdade não é uma coincidência, é porque existe uma propriedade embutida ali que eu tenho que perceber, né? Eu já sabia, lógico, mas eu fui provocando você para que você percebesse também. E agora a gente concretizou essa propriedade importante. Beleza? Queridos, com isso nós fechamos esse estudo do triângulo, um estudo muito importante. Eu espero que você tenha entendido muito bem essas nossas aulas sobre triângulo. Qualquer dúvida, volte, assista a aula de novo, preste atenção, refaça os exercícios, faça os exercícios do seu material para que você entenda bem esse conteúdo que é muito importante e você vai carregar aí para o 8º, 9º ano e no ensino médio esse conhecimento, tá bom? Então até um próximo encontro onde a gente continua com a nossa geometria falando de outros assuntos que virão por aí. Um abraço para vocês e até mais.